A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos aí dando início a mais uma semana da nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical e dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021 aqui na classe dos adultos. Nesse trimestre estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. E esta semana vamos estudar a lição de número 6, que tem aí como título Santificação. Comprometidos com a ética do Espírito. A verdade prática da lição que vamos estudar esta semana destaca que santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Então eu convido você, meu irmão e minha irmã, acompanhe as nossas leituras diárias desta semana, que servem aí como uma preparação para a lição que vamos estudar nesse final de semana. É um devocional diário aí que nos prepara para o que vai ser ministrado pelos nossos professores no próximo domingo. E hoje, segunda-feira, 1º de fevereiro de 2021, a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical tem como título: Nenhum atributo divino é tão solenizado nas Escrituras como a santidade de Deus. O texto bíblico de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 2, que diz assim: Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Os atributos de Deus, queridos, são qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação e que nos ajudam a entender quem é Deus. É importante, queridos, entender que Deus não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Sob esse aspecto, não se pode expressar o ser de Deus de forma adequada com algum atributo, palavra ou frase. Ou seja, mesmo o estudo sobre os atributos de Deus o descreve de uma forma limitada, pois Deus, em sua plenitude, queridos, é completamente incompreensível para nós. Nós somos seres limitados. Mas há algo que precisa ser considerado, é que conhecemos Deus apenas com base no que Ele resolveu nos revelar. Assim, há muito mais sobre Deus que nós não conhecemos, ou porque o nosso intelecto não consegue compreender, ou porque Ele simplesmente não nos revelou. No entanto, queridos, nós devemos nos confortar na verdade de que Ele certamente nos revelou tudo o que de fato nós precisamos saber sobre Ele. A revelação de Deus aos homens é tão clara, tanto na criação quanto nas escrituras sagradas, que torna qualquer um que negligencie tal revelação indesculpável. Os atributos de Deus, queridos, se dividem em duas categorias: atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis, também chamados de atributos não relacionados, são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, são atributos exclusivos dele, e ele não os comunicou a mais ninguém. Já os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o ser humano. Os atributos comunicáveis foram impressos, queridos, na criação da humanidade. E basicamente por isso, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isto é, porque Deus comunicou a ele alguns dos seus atributos. E por portar tais atributos, queridos, o homem se parece com Deus em alguns aspectos. E dentre tantos atributos comunicáveis de Deus, queridos, nós temos a santidade, que é o tema da nossa lição dessa semana. Sem dúvida nenhuma, de Gênesis ao Apocalipse, queridos, as Escrituras enfatizam a santidade de Deus. É um aspecto de sua natureza que nós devemos estudar muito e frequentemente.
Santidade significa que Deus é completamente separado do pecado e totalmente comprometido com a sua honra. Ele nunca está relacionado a qualquer coisa impura ou qualquer comportamento indigno. O atributo da santidade, queridos, em Deus, exige que os pecadores estejam separados dele, ao menos que estes sejam justificados pelo mérito de Cristo, sendo então feitos através de Cristo santos, e pode assim estar ligados com Deus. A santidade, queridos, é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, ele mesmo é certo. Nós fomos criados à imagem do Santo Deus e desafiados a imitar o caráter dele. Tanto no Velho Testamento como nos dias de hoje, queridos, a santidade é o alvo de todos os servos de Deus. E o apóstolo Paulo nos encoraja em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquem-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira.